Voltamos. Irmãos, nesse vídeo nós estaremos, para a glória do Senhor, dividindo, esse vídeo, esse conteúdo em duas partes. Duas partes não, em duas divisões no mesmo vídeo. Falar sobre a estrutura, mais encaminhando para o final, tá? A gente não está pregando capítulo por capítulo, dizendo um panorama de Lucas, mas a gente está falando de uns pontos ali na introdução, falar de algumas coisas ali, né? Mais para frente a gente fala capítulo por capítulo do Evangelho de Lucas, né? A gente vai estar elaborando coisas boas aí para os irmãos em nome de Jesus Cristo. Mas, irmãos, nós estaremos falando sobre a estrutura, desse livro. Eu divido ele em nome de Jesus em 5 partes e também falando da atuação do Espírito Santo, Creio que esses vídeos não vão ser abrangidos, em muito tempo não, tá, irmãos? Só para os irmãos entenderem aquilo que nós vamos dizer. A estrutura do Evangelho de Lucas. Irmãos, nós dividimos eles em 5 partes, como eu disse. Eu divido em nome de Jesus a primeira parte do capítulo 1 ao 2. E nessa divisão eu chamo de o nascimento de Jesus e o nascimento de João, foi apelidado como Batista, por causa do batismo. Batista, o batizador. João, o batizador. Nós vamos ver então que a primeira estrutura, a primeira estrutura desse livro é o nascimento e o nascimento de João, o batizador. Então nós vamos ver que no capítulo 2 ele vai abranger. Se você quer saber do nascimento dos dois, está nessa primeira estrutura. A segunda estrutura, nós vamos focalizar o capítulo 3 ao capítulo 4. O capítulo 3 ao capítulo 4 nós vamos falar sobre a pregação, no deserto, o encarceramento de João, o batizador. Vai ser abrangido o batismo de Jesus, vai ser abrangido sobre a tentação, isso mesmo, de Jesus no deserto. Então fala, irmãos, da pregação de João Batista, Louvado seja o nome de Jesus. Vai falar sobre o batismo de Jesus, o encarceramento de João, o batizador, aquele que baptiza, aquele que imerge, aquele que tem a imersão. Vai falar sobre a exaltação de Jesus no Jordão, vai falar sobre a provação de Jesus no deserto. E para você que gosta de pregar, Jesus Cristo foi honrado no Jordão e foi tentado no deserto. Na honraria estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na honraria de Jesus. E tinha muita gente olhando o batismo de Jesus, porque era o batismo, era a honraria, mas no deserto, as multidões que estavam vendo ele batizar não estão, porque é deserto, e deserto, quem está com ele é o Espírito Santo, o mesmo que esteve com ele no momento de honraria. Por quê? Porque honraria tem muita gente e deserto é só o Espírito Santo. Oh glória, aleluia. Então a segunda parte vai abranger do capítulo 3 ao capítulo 4, e tem essas informações a qual eu passei, onde está localizado no 3 e no capítulo 4. Irmãos,
Quando nós pegamos do capítulo 5, o capítulo 4 também vai abranger o seu final. Do final do capítulo 4 ao capítulo 9, já vai ser aqui especializado, irmãos, levado. Irmãos, vou dar uma pausa só para atender aqui, em nome de Jesus, tá? Glória a Deus, voltando, irmãos. Irmãos, como eu disse, né, no final do capítulo 4 ao 9 vai falar do relato do ministério de Jesus, né? E quando nós olhamos do final do capítulo 4 até o 9, nós vamos ver o ministério público de Jesus. Nós vamos ver o ministério público na Galileia. Jesus olhou para a Galileia e o seu ministério, né, era bem mais visto ali na Galileia, né? E quando nós olhamos para os galileus eram desprezados. O povo olhava para os galileus, irmãos, e dizia que não vinha coisa boa de lá. Pode porventura vir alguma coisa, né? Eles falavam sobre isso com os galileus. E Jesus, ele é mestre para escolher coisas que aos olhos humanos não dão nada. Ele vai escolher os seus discípulos galileu. O único que não era galileu, né, que não nasceu na Galileia, que não era, né, da Galileia, era o Judas Iscariotes, que o traiu. Há relatos que ele nasceu em Queriote, né, e não na Galileia. Mas você vai ver que da Galileia, né, veio o Salvador da Galileia. Os seus discípulos eram galileus. Então a gente aprende, né, que por mais que pessoas não olham para a gente, não dão a mínima para o nosso ministério, eu nasci em Santa Rita de Cássia, as pessoas podem olhar e dizer, pode porventura ver alguma coisa de lá. Nosso ministério é desprezado por ser pequeno, mas para Deus ele nos dá uma palavra de glória, né, em nome de Jesus Cristo. Então aquilo que é improvável para o mundo, né, é capacitado por Deus. Aleluia. E através disso ganha almas e Deus faz a obra por completo, né? Na Galileia a gente vai ver que Jesus ensinou, né? Jesus pregou, Jesus vai escolher os discípulos, ele vai fazer milagre, vai curar os enfermos e vai anunciar que ele iria morrer, mas iria ressuscitar para a glória do Senhor. Então, essa é a terceira estrutura do Evangelho de Lucas, que abrange o final do capítulo 4 até o capítulo 9. Quando nós olhamos, irmãos, a outra estrutura, a gente vai ver as parábolas do capítulo 10 até o capítulo 18. Não é justamente uma ordem cronológica, mas eu coloquei essa estrutura do 10 até o 18 para vocês verem que nesses passos de capítulo vocês vão encontrar parábolas, né? E Lucas ele enfatizou as parábolas, né, para mostrar o poder do Filho do Homem, né, irmãos? Louvado seja o nome de Deus Pai. E se você quiser saber, né, o que são as parábolas, por que Jesus falou tanto em parábolas, é só você ir em nosso canal e você vai ver lá um vídeo que eu gravei sobre as parábolas. Por que Jesus falava em parábolas, né? E lá vai estar que as parábolas era do cotidiano, né, do Oriente ali. Os grandes sábios, mestres, falavam por parábolas. E Jesus, ao falar por parábolas, ele teria um foco maior. As pessoas iam focalizar mais em Jesus. Então, volto a dizer, por isso que Jesus falava muitas parábolas, né? Então nós vamos ver isso do capítulo 10 ao capítulo 18. As parábolas de Jesus, as comparações, né? Jesus sempre pegando algo, comparando para dar explicação à multidão, né? E com os discípulos ele falava abertamente. E nós vamos ver que a quinta estrutura
né? Ela vai abranger do capítulo 19 até o capítulo 24. Então, esse é o momento final da vida terrena de Jesus, né? Então, vai abranger ali o seu ministério, né? Jesus passando pela crucificação, Jesus no Monte das Oliveiras, né? Vai relatar sobre a crucificação, a ressurreição, desde o momento a qual ele estava na sua ascensão, né? Pedindo que as escrituras sagradas fossem, né, na mente dos discípulos e abrisse, né, eles a sua mente, né, para a glória de Deus Pai. Promete também o Espírito Santo, né, Lucas 24, se eu não me engano, 49, né, ele vai prometer o Espírito Santo, né, para eles ficarem na cidade, eis que sobreveio sobre vós a promessa do meu Pai, portanto, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, do 19 a 24 vai ter os relatos finais, né, de Jesus Cristo. E Lucas, ele analisa, irmãos, a crucificação detalhada. Então, se você quer aprender sobre a crucificação de Cristo nos evangelhos, eu te aconselho a ler todos, mas o de Lucas, irmãos, por ele ser um médico, ele se atentou mais e mais, né, do que os outros discípulos. Irmãos, a revelação, né, da vida de Cristo nesse livro, os evangelhos, grava isso, não foram feitos para mostrar um Cristo ativo, por mais que os evangelhos é a manifestação de Jesus, tá? É o Cristo, mas a intenção não foi, irmãos, os milagres, não foi as curas, não foi essa a intenção da vinda de Jesus Cristo aqui na terra. Essa não foi a intenção de Jesus. A intenção de Cristo foi ser apresentada como Salvador. Ele veio para salvar. E nós pegamos um evangelho também, qual nós vamos trabalhar nele mais à frente. O evangelho de João, o judeu, né? João 3,16 é o textuário bíblico, todo mundo sabe, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o teu Filho, o único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Então, essa foi a intenção de Cristo na terra. Mas como nós estamos falando, irmãos, da vida diária de Jesus, Jesus indo para lá, para salvar, Jesus indo para lá para repreender demônio, libertar, irmãos, vai ter que ter cura, porque é um ministério. Jesus é tão bom que a intenção foi salvar, mas ele passava, via alguém enfermo, curava, né? Via alguém com a doença, parava e fazia o milagre. Então a intenção de Cristo é salvação, mas a cura e os milagres foi a consequência do ministério de Cristo, mas a intenção de Jesus na terra não foi cura e não foi milagre. A intenção foi trazer a salvação para nós, em nome de Jesus Cristo. Nós olhamos a atuação do Espírito Santo no Evangelho de Lucas e finalizo agora, né? Nós vamos ver que ele tem particularidade na vinda de João Batista, o seu capítulo 1, no seu versículo 35. Nós vamos ver que o Espírito Santo cumpriu o ministério terreno de Jesus. Ele foi auxiliado pelo Espírito, João Batista foi auxiliado pelo Espírito, né? Lucas capítulo 1, no seu versículo 15, o texto diz: e será cheio, né, do Espírito Santo. Acho que seu pai, né, Zacarias, vai profetizar, se eu não me falho a memória, quando ele está alegre e cheio do Espírito Santo, ele vai profetizar daquilo que ele está cheio, ele vai ser cheio do Espírito Santo. Só pode profetizar quem está cheio, irmão. Esse negócio de você estar na carne e profetizar não dá. Se você tem o Espírito Santo, você vai falar dele e pronto,
acabou. O Espírito Santo de Deus vai capacitar o ministério de Jesus. No batismo, o Espírito Santo vai descer sobre Jesus, capacitando o teu ministério. E aqui eu encerro, falando do Evangelho de São Lucas, não abrangindo os capítulos e tal, isso é um estudo, mais para frente a gente vai trazer, que é um estudo mais demorado, é um estudo que em 15 minutos não dá para a gente trazer, mas eu vou elaborar um jeito para a gente interagir nas Escrituras Sagradas. Um beijo no teu coração, do Diácono Fernando, projeto Gerando Vidas, e te espero na próxima semana com o nosso irmão, professor Anderson, para a glória de Deus Pai. Um grande abraço e um beijo no teu